Existe diferença entre dois órgãos, o Tribunal de Contas dos Municípios e o Tribunal de Contas Municipal? Veja a resposta para essa questão no nosso podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. Ao se comparar a redação do artigo 31, parágrafo 1º e artigo 31, parágrafo 4º da Constituição Federal, muitos acabam encontrando um ponto de inflexão, uma dúvida aparentemente insanável. Porque o artigo 31, parágrafo 1º faz menção aos tribunais de contas dos municípios, ao passo que o artigo 31, parágrafo 4º proíbe os municípios de criar tribunais e conselhos de conta. Muitos acreditam que seriam o mesmo órgão, quando isso não é verdade. A Constituição Federal proíbe veementemente a criação de tribunais de contas próprios dos municípios. Os municípios não podem criar tribunais ou conselhos de contas, o que não significa que não existam no Brasil tribunais de contas de municípios. Dois municípios, como é o caso do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, possuem tribunais de contas municipais próprios, porque esses tribunais eram anteriores ao advento da CF 88. Ocorre que os demais municípios brasileiros que não tinham tribunais de contas municipais estão proibidos de instituir esses órgãos após o advento da CF 88. Ocorre, entretanto, que com base na redação do artigo 31, parágrafo 1º da CF, é possível que o Estado decida que se criará um único Tribunal de Contas estadual ou dois tribunais de contas estaduais, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios do Estado. Isso é uma decisão própria do Estado federado, pertence à autonomia do ente federado estadual, se vai criar dois órgãos de controles auxiliares à Assembleia Legislativa e aos municípios no que diz respeito ao controle das contas públicas. O Estado de São Paulo, por exemplo, optou em criar apenas o Tribunal de Contas Estadual, que tem por objetivo prestar o suporte necessário operacional e técnico para o controle das contas estaduais e para o controle das contas dos municípios do Estado de São Paulo. Outros estados fizeram a opção, como é o caso, por exemplo, do Estado de Goiás, do Estado da Bahia, de criar tribunais de contas dos municípios e Tribunal de Contas Estadual. Então, o Tribunal de Contas Estadual vai controlar apenas as contas públicas do Estado. Já os Tribunais de Contas dos municípios, no plural, é um órgão estadual que vai atuar na fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prestando suporte operacional e técnico no controle das contas públicas municipais dos municípios integrantes do Estado. Portanto, embora não seja possível criar um Tribunal de Contas próprio do município hoje, um órgão que seria um órgão municipal, os estados possuem a prerrogativa constitucional de decidir se vão estabelecer um único ou dois órgãos de controle de contas, um único órgão de controle de contas, que seria responsável por fiscalizar as contas do Estado e dos municípios respectivos, ou dois órgãos de contas, um que fiscalizaria as contas do Estado e o outro que fiscalizaria as contas dos municípios integrantes daquele Estado. Esse segundo órgão estadual é o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Você que acompanha nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e sempre que o novo podcast for publicado, você vai ser automaticamente informado e terá acesso imediato e gratuito às principais questões que estão relacionadas ao dia a dia da gestão pública municipal e da aplicação do direito público brasileiro. Você acompanhou Podcast Grifão.